Queridos e amados, nós prosseguiremos aqui então no capítulo 5, no verso 12, de Apocalipse, algumas características da missão da igreja, alguns aspectos da missão da igreja. É atribuir então, segundo o texto, riqueza ao Cordeiro, sabedoria ao Cordeiro, ou seja, a inteligência, o entendimento, o pensamento, o intelecto. Isso deve ser revertido, amados, para o reino de Deus, tá certo? A inteligência que Deus dá, principalmente essa geração que está vindo aí, com todo esse recurso, com todo esse amparato de tecnologia, de conhecimento mesmo despejado como nunca antes na história deste mundo, está sendo despejado aí essa informação via internet. É um negócio assim absurdo, espantoso, e inclusive faz parte daquela profecia de Daniel que nos últimos dias a ciência se multiplicaria de uma forma assustadora, de uma velocidade assim absurda. Então tudo isso tem que ser revertido também ao reino de Deus, para o reino de Deus, em benefício da humanidade, tá certo? Lembrando que reino de Deus é o domínio de Deus. Os teólogos latinos, eles entenderam que essa expressão reino de Deus é uma coisa um pouco conceitual e muitas vezes não contribui para a praticidade das coisas. Então eles colocaram o reinado de Deus, porque o reinado de Deus é a ação de Deus, não é só o reino como conceito, mas o reino como efetividade, como aqui e agora. Lembra da definição da missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Lembra que eu falei na aula passada? Manifestar com a maior densidade possível. Não. Manifestar a densidade do reino de Deus, sinalizar com suas virtudes. Isso, aí no caso, ela não fez uma observação, Mas o pensamento é assim, não está correto, mas o pensamento é assim. Qual é a missão da igreja? Manifestar com a maior densidade possível o reino de Deus aqui e agora, que se consumará ali e além. Então, manifestar com a maior densidade possível o reino de Deus aqui e agora, na efetividade, nas relações, no impacto social, tá certo? Na influência, na transformação. Então, o reino de Deus, a igreja, a missão da igreja é manifestar, é tornar visível. A manifestação é isso, é tornar visível o reino de Deus com a maior densidade possível. Ou seja, o reino de Deus chegou aqui. Porque o reino de Deus chegou aqui, isso aqui vai ter que ser mudado. Tudo que não pertence ao reino de Deus, porque Paulo ele vai detalhando no capítulo 14 de Romanos, verso 17, se não me falhar a memória, que é o reino de Deus, Na essência, o reino de Deus não é comida nem bebida. É para a gente corrigir essa questão, que assistencialismo não é o reino de Deus. Embora nós socorremos os aflitos, as dificuldades, aqueles que passam dificuldades. A religião pura mesmo, imaculada, é cuidar de órfãos e viúvas, ou seja, dos desvalidos. Desde o Antigo Testamento, amados. Tinha lei específica, tinha ordem específica para que porque pobre sempre vai haver, não tem jeito. 14:7, E 14 e 17, eu acho, viu? 14 e 17 tá. Isso, não, calma aí, a gente lê daqui um pouquinho, segura o anjo. Tudo bem. Olha só, não é porque a Bíblia diz sempre haverá os pobres entre nós, que a gente fala então não vamos fazer nada, porque isso vai sempre haver, não, amados. Haverá o esfriamento do amor e a gente não vai fazer nada para que isso não aconteça na nossa vida, vamos fazer. Haverá injustiça, mas a gente não vai fazer nada para combater, nós vamos fazer. Não é porque a Bíblia fala de uma realidade que a gente não vai contra essa realidade. E é uma realidade que deve ser combatida, amados, porque alguns pensam assim, André, mas o negócio vai acabar aqui mesmo, o pau vai quebrar, vai destruir tudo, Deus vai queimar no fogo, por que a gente ainda vai lutar? Então essa fala de quem é descompromissado, gente negligente, covarde, se esquiva das suas responsabilidades, e aí a frase que usa é assim mesmo.
Olha a frase de gente que não se engaja com o negócio. É assim mesmo. Sempre foi assim. Alguém tem que fazer alguma coisa. Sempre alguém, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Ele está dizendo que ele é ninguém, então, né? É. Então alguém tem que fazer alguma coisa. Sempre nessa terceirização da responsabilidade. Sempre nessa transferir a responsabilidade. Não somos nós, amados. Nós somos os responsáveis. À medida, inclusive, que nós recebemos mais luz, mais entendimento, mais instrução, quanto mais matérias nós formos aqui avançando, isso vai se agravando na nossa vida, esse peso dessa responsabilidade. E quanto mais nós conhecermos, entendermos, tivermos a clareza e menos assim fizermos, isso se revertirá com um peso de juízo contra nós na eternidade, porque mais sabemos e menos praticamos. Alguns estão pensando, nem volto mais. Já que o negócio estava menos ruim no começo, vai ficar mais ruim depois. Que quem mais é dado, mais será, né, cobrado, não é isso, mano? Então essa é a realidade. Mas nós precisamos tomar essas responsabilidades para nós, amados. Falando um pouco, não é de política no sentido partidário, não tem nada a ver, porque política é um tema bíblico, tá? No sentido bíblico, claro. Não político no sentido partidário. Aqui que está o X da questão, o segredo de você separar uma coisa da outra. Porque política, todo o cristão, por definição, ele é um políticos. Né? É porque nós colocamos a política, alguns entendem assim, não, eu sou cidadão, mas não sou político. É a mesma coisa, é só a origem de palavra. Políticos grego, civitatem, que vem do latim, mas quer dizer os dois exatamente a mesma coisa. Aquele que se preocupa com as coisas da cidade, aquele que fala das coisas da cidade. O que é a cidade? É a nossa casa estendida, nosso bairro, nossa casa estendida. Não é, irmão? E essas coisas não nos afetam? Afeta. É por isso que nós deveríamos nos indignar com a pessoa que joga um lixo na rua. Pessoal, vem cá. Aqui em casa a gente não aceita isso. Dá vontade de falar, pega. Né? A gente não aceita isso. Não, com toda a educação, você pega e fala, meu querido, você esqueceu, caiu ali, ó. Você tem que ter um jeitinho, senão arruma briga. Então a questão é o seguinte, amados. Essa responsabilidade que a Bíblia ela vai nos informar que nós temos, que é chamada da ecologia. E ecologia não estou falando de cuidar de baleiazinha, de boto, desses negócios, também pode ser, mas ecologia no sentido da palavra, oikos, casa, e o estudo da casa, ou seja, o governo da casa, que é o mundo, que é o nosso habitat natural, né? Tudo isso é tema bíblico, que não é abordado na igreja, às vezes nem em seminário não é, mas tudo é tema bíblico, e tudo que a Bíblia aborda, nós deveríamos nos interessar e discutir sobre isso. Então o que acontece? Essa responsabilidade de nós estarmos nos engajando na questão política, não partidária, mas efetiva. Tem um termo que nós usamos na sociologia, que é estadania. Estadania é a transferência demasiada, ou é a transferência que se faz, ou o poder demasiado que se dá ao Estado para que cuide da nossa vida. E aí a gente está reclamando que o Estado não pode interferir na família. Mas quem deu esse poder para o Estado? Nós. É simples assim, amados. Não é? Estadania é transferir essa democracia, que é o governo do povo, ao Estado, ao poder do Estado. E a Bíblia diz que nós, cristãos, devemos, amados, nos engajar nessa questão social. Não social pelo social, mas o social para nós mitigarmos, diminuirmos o sofrimento da humanidade e mostrarmos por nossas boas obras que o reino de Deus ali chegou. Porque se o reino de Deus chega num lugar e não causa impacto, não muda, não traz transformação, há um equívoco aqui do que é o reino de Deus. Não é? Então, por exemplo, o reino de Deus chega, o texto vai dizer aí, não é comida nem bebida, não é que se resume nisso, mas é justiça, não é isso? Paz e alegria no Espírito Santo. Quando o reino de Deus chega, tem que trazer justiça, tá certo? Tem que trazer paz e tem que trazer alegria no Espírito Santo. Infelizmente, amados, pessoas não estão entendendo
a mensagem do Evangelho, porque assim, uma coisa é lógico que vai refletir na outra. Se nós temos gente que não são cidadãos do céu, por assim dizer, dificilmente eles vão ser a igreja que está na missão de Deus, não é? Dificilmente. Então você tem pessoas que foram salvas, resgatadas do inferno condenatório. Morrer ali, vai para o céu. Vai para o céu. Só que vivem um inferno existencial. Foram resgatados ali, creram em Cristo, habitação do Espírito Santo, não é? Só que não estão sendo formadas a imagem e semelhança do Cristo. Não sabem o que é paz, o que tem de cristãos, amados, que vivem um inferno existencial, interior. Não tem paz, não pode cair uma colher no chão da sua casa, que começa a gritaria, as murmurações, o maltrato com os outros entes queridos. Não é fácil. O que tem de lares cristãos que não conhecem paz nem de longe, é tribulado, não é? Então olha só, há uma coisa muito errada nisso. Como que essa pessoa poderá ser agente de paz? E bem-aventurados são os agentes de paz, como diz a Bíblia, os pacificadores. Então a gente entende que o reino de Deus, ele chega com as suas virtudes, com os seus atributos, manifestando a glória de Deus, a santidade de Deus, uma vida ética, uma vida justa, uma vida onde a alegria do Espírito Santo é o que basta, apesar das adversidades. E aí a gente vê cristãos, vocês sabem, amados, onde nós observamos a alegria manifesta, não é só por causa da cultura, não. É por um entendimento mesmo, por uma experiência de salvação, é na miséria, é entre pobres cristãos, onde você vê a satisfação com quase nada, mas existe uma paz tão grande, uma esperança tão grande, uma fé monstra, que ninguém abate. É na adversidade, quando a gente pega a África, nossos irmãos, quando a gente pega o sertão do Nordeste, nossos irmãos, quando a gente pega em outros lugares, amados, e os nossos irmãos estão lá sendo perseguidos, inclusive, você vê uma pureza do Evangelho, uma fé viva, uma fé engajada, um quebrantamento tão grande da alma quando se aproxima diante de Deus para cultuá-lo e louvá-lo, uma simplicidade tão grande do Evangelho, bem diferente das nossas realidades, onde nós temos muitas coisas favoráveis. Então, na adversidade, essas pessoas dependem de Deus, dão valor àquilo que são virtudes do reino, não é? Porque eu vou te falar, hein? Como é bom você ter paz, como é bom com você, com os outros, na medida do possível, né? Independente de você, tem essa também. E com Deus, como é bom andar assim na rua com a cabeça erguida, não de orgulho, mas de dignidade, de honra. Ninguém pode se aproximar de você e te apontar. Ninguém tem autoridade para te desmoralizar. Você anda na presença do Senhor, porque as características de Cristo estão impregnadas na tua alma. O reino de Deus vai andando, você vai pisando e o reino de Deus vai chegando. Você vira a esquina e o reino de Deus está indo. Chega na casa e o reino de Deus chega. Chega no lugar tribulado e o reino de Deus chega, a virtude do Senhor. Os anjos acompanhando, cortejando assim, ó. A glória de Deus envolvendo aquele lugar. Chegou um agente do reino de Deus. Chegou um agente do reino de Deus, chegou um braço de Deus. Chegou a mão de Deus. Chegou um ouvido de Deus. Chegou um calor humano de Deus através de nós. Chegou o instrumento de Deus que é a igreja, os seus membros agindo, irmão. E o Espírito Santo vai agindo e usando as nossas mãos para impor sobre os enfermos, curados, sobre o atribulado, trazendo paz, né? Vai usando os nossos olhos com um olhar de misericórdia para aquela pessoa que é desprezada. O reino de Deus chega. A graça do Senhor é manifestada através da sua igreja. Onde a gente vai entrando, irmão? Na biqueira. Oh, que experiência boa. Lá tu sabe, né, Varão? Tu sabe, né, Iliade? Lá na biqueira. Tu sabe, então. Isso, não entrega não, mano. Entrega não. Mas assim, amado, sensação boa, coisa boa. Na madrugada, quantas vezes eu fui lá e tal, chegava assim, o cara com a quadrada, 380, automática, uma na agulha ali já pra, né? E chegava ali, amados, e a pessoa olhava assim, é crente, ô irmão, ora por mim, e o povo tudo com medo do cidadão.
Olha que coisa boa, Jesus ali está junto do negócio, o reino de Deus chegando. As pessoas respeitam a igreja de Cristo, amados. Temem a igreja de Cristo. O inferno assim fica, o inferno na palavra genérica, né, que a gente aprende aqui, né, fica assim, amado, temeroso quando vem o reino de Deus com as suas propostas de reino de Deus. Ele não tem proposta melhor, nós que temos, amados. É Deus que tem a proposta do reino de Deus. Qual é a missão da igreja? Manifestar então isso de uma forma mais densa, né? O que diz aqui o texto então do capítulo 5, verso de número 12, as riquezas nós oferecemos a Deus, a sabedoria, a ou seja, a força física mesmo, falando aqui da obra braçal, o trabalho, o suor, tudo isso nós revertemos para a glória de Deus. Amado, deixa eu só dar uma outra pausazinha aqui, me veio um monte de coisa na mente aqui quando eu vou lendo os negócios. Quando a gente não tem essa cosmovisão que foi tratada ontem aqui pelo servo de Deus, a cosmovisão é entendimento do mundo, resumindo o termo, tá? O conceito. Cosmovisão é entendimento que eu tenho do mundo, é a visão que eu tenho do mundo, isso é cosmovisão. E o que acontece? Então, quando a gente tem essa cosmovisão correta e bíblica, eu entendo que tudo que faço para a glória de Deus, tudo, sem exceção nenhuma, amados, sem exceção nenhuma. Se eu estou cavando um buraco com enxada, tem que fazer aquilo para a glória de Deus. Isso não é fanatismo, isso não é bitolagem, não. Eu entendo que todo o suor que cai do meu rosto, ele precisa ser atribuído a Deus. Tudo que faço devo fazer com excelência, porque estou fazendo para Deus e não para homens. É por isso que os subordinados, funcionários de empresa cristã, servem melhor do que qualquer outro ao patrão. Né? É para ser assim, né? Porque a Bíblia diz que tem que servir a eles como se estivesse servindo a Deus. Onésimo. Exato. Onésimo. Onésimo foi o fujão, não foi? Não, o que trabalhava com o Filemão e deu trabalho e pagou Isso. com dois de volta. Tá, mas depois da conversão, agora diz: meu filho, volte lá. Olha que coisa interessante, a carta de Filemão é um exemplo clássico nesse sentido que, ajeita a sua vida, vai lá, repara o erro, né? Paulo entrou nos dois sentidos. Pegou os dois lados. Ele vai servir bem, você como patrão vai tratar ele bem. Trata ele como você tivesse tratado a mim mesmo, recebe-o como meu coração. Então, olha só, pegou as duas pontas, porque o reino de Deus abrange todo mundo, não deixa ninguém de fora. É o patrão que não seja opressor e é o funcionário que não lese o patrão, né? No caso, a Bíblia poderia conotar que Paulo estava se metendo. Não, ele estava ensinando Bíblia. Claro, lógico. E era crente, tinha todo o dever, que é o dever nosso, de ensinar uns aos outros, exortar uns aos outros, advertir uns aos outros, incentivar uns aos outros, que a gente seja fiel aí na vida cristã. E é interessante, porque quando a gente tem esse entendimento, então, tudo que a gente faz, a gente sabe que aquilo honrará a Deus de alguma forma. Glorificará a Deus de alguma forma. As pessoas verão as nossas atitudes, amado. Nós somos observados, vocês não têm noção. Eu tive experiência há 11 para 12 anos atrás, eu lembro exatamente porque meu filho estava nascendo, né, nesse período. Uma empresa que eu trabalhava, e eu cheguei, novo de empresa, e aí na primeira semana a gente já descobre, né, isso aqui é crente, isso não é e tal, a gente já vai se familiarizando e tal, né. E eu cheguei, começo de turno e tal, minha introdução, então a gente vai substituir, né? Então, bom dia, né? Bom descanso, aquela coisa toda. Aí eu apertei a mão e disse: paz do Senhor, irmão. Aí o outro disse lá: eu não disse que era crente? Você não disse que era crente? Olha só, irmão, uma semana os caras já estavam me observando, já viu que eu era cristão. Eu não me lembro de ter pregado ali muitas vezes assim, não. Fiquei uns 3 anos naquela empresa, mais ou menos. Não me lembro de ter pregado. Eu tentei fazer o quê, irmão? Ser um funcionário, tá certo? Que cumprisse com as suas obrigações, que fizesse da melhor maneira possível, segundo as minhas condições. Dá um bom exemplo. Tentei ali, pregava muito pouquinho o evangelho. Questão pessoal, hora de almoço e tal, né? Porque não se prega o evangelho na hora que você está trabalhando, você está sendo remunerado ali para trabalhar. Não é para pregar, não. Tá certo? Então, precisa ter cuidado com esses negócios aí, né? Não, tem que pregar em tempo e fora de tempo. Não é bem assim, não. Cuidado para não escandalizar o evangelho. Está lesando o patrão, o cara está pagando a sua hora, você fica meia hora falando de Bíblia para o outro e não trabalha e não produz. É uma coisa errada nisso aí, né? Deixa para lá, deixa depois volta nesse tema aí. E as
pessoas nos observam, as pessoas vão vendo, irmãos, nossa conduta. Isso glorifica a Deus. O que nós fazemos glorifica a Deus, honra a Deus. A gente prega muito mais com a vida do que com a fala, com o discurso. E o que nós temos muito hoje, que está atrapalhando a missão da igreja, ou a missão de Deus, através da igreja, é um discurso sem prática. É um discurso que não condiz com a prática, não é? É um discurso assim, bonito, coisa, sabe, refinada, mas a prática, a praxis do povo que fala de Deus não condiz, não coaduna, não é compatível. E aí a Bíblia vai dizer então em Mateus, ó, cuidado, você tem que manifestar a luz, você tem que manifestar as suas boas obras. Com essas boas obras, com exemplo, com atitude, irmão, atitude vale mais do que 1000 palavras, como diz o ditado, não é? Então, gesto de carinho, gentileza, isso tudo manifesta o reino de Deus. A missão da igreja é mostrar como é o novo ser humano em Cristo, a nova humanidade, porque não é raro, é muito raro uma gentileza hoje, muito raro, né? E vocês sabem que a educação ela constrange de um jeito assim, meu Deus do céu. Um dia estava no trânsito, eu vou confessar o pecado aqui. Quem não tiver, tire a primeira pedra. Eu já pego um pecado que eu sei que é de todo mundo, que a gente já se iguala, né? Eu vou confessar um pecado que vocês não têm. Então, ó, aqui ó, no volante, tá. Eu estava no lugar se eu quisesse, porque a preferência era minha. Olha o povo do direito aparecendo. Olha o povo que eu tenho direito, né? Então a gente já viu essa geração, que é a geração de Laodiceia, a igreja lá de Apocalipse, né? É o povo do direito, o povo que tem direito e tal. Então, Laodiceia. Eu falei, não, eu não vou dar lugar nesse negócio porque é minha preferência. Mas custava a gentileza? Não custava. Aí não dei lugar, fui virando. Aí o cara encostou do meu lado, eu esperava xingamento, tudo, né? Aí já bloqueei o coração, me armei. Aí ele olhou do lado assim, eu olhei para ele, sim, obrigado pela sua educação. Fui descendo no banco assim. Não. Ainda bem que não estava escrito propriedade exclusiva de Jesus no carro, hein? Nossa! Eu incentivo você a arrancar esse negócio se tiver. Pelo amor de Deus, se escandaliza demais, Evangelho. Principalmente no trânsito, né? A educação constrange, a gentileza constrange. A Bíblia diz que o amor constrange. Nós fomos constrangidos pelo amor de Cristo. Junto com o discurso, sim. Mas antes que viesse o discurso, muitas vezes veio o amor de Cristo, nos envolvendo, abriu o nosso coração para o discurso. Essa que é a questão do reino de Deus. Nós temos que abrir o coração das pessoas para receber o discurso. A gente está falando um discurso com o coração trancado. Sabe por quê? Porque tem experiência com cristão ruim, irmãos. A gente precisa mudar esse quadro. A gente precisa ser mais Jesus. Mais Jesus na vida das pessoas. A missão da igreja é mostrar o Cristo, a nova humanidade, o Cristo de Deus. Então, a missão de Deus, mostrar o Cristo. A missão da igreja, honrar o Cristo. Como que se honra o Cristo? Vivendo a fé em Cristo, ou melhor, a fé de Cristo. Porque fé em Jesus todo mundo tem, né? A fé de Jesus é outra história. Então, ter a fé do Cristo é totalmente diferente de ter a fé em Cristo, ou no Cristo. O que é a fé de Cristo? É a fé necessária para viver como Ele viveu. Não é crer no que Ele pode fazer as coisas, no seu poder. É crer no seu caráter e na sua proposta de vida. Eu dei exemplo. Mostrei para vocês. Siga minhas pisadas, faça como eu faço. Simples assim. Entendimento, na prática é desafio, claro. Não é, irmãos? Então, qual é a missão da igreja, segundo o texto aqui? Verso 13, do capítulo 5. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há. Dizer, ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro, sejam dadas, aí sim, aqui vem de uma forma mais detalhada, ações de graças, honra e glória e poder para todos sempre. Irmãos, ações de graças é outra coisa que é a missão da igreja, viver com gratidão. Vocês sabem que o que o Evangelho propõe e o desafio da nossa vida são os detalhes,
As coisas mais simples, irmãos. A gente pensa assim que vai ter um negócio assim, né? Extraordinário que vai ser ensinado numa sala de aula. Eu já tive algumas frustrações quando você pega assim uma pessoa que tem aquela envergadura, né? É o cara. Aí você ouve ele e fala assim, nossa, que simplicidade absurda, escandalosa. Quando eu ouvi o David Wilkerson, por exemplo, aquele autor da Cruz e o Punhal, muito famoso, né? Quando eu ouvi o Shed, quando eu ouvi alguns homens assim que são referências de homens de Deus, estou falando mundiais e até históricas. E eu tive o privilégio de ouvir alguns deles, pessoalmente inclusive. Você vê assim a simplicidade absurda. Até se parece com Jesus. Uma fala até bem parecida com Cristo da Bíblia. Aquela fala simples, aquele evangelho poderoso, mas acessível a todo mundo. Então os detalhes, irmãos, que é o que a gente despreza e é o que faz toda a diferença. Detalhe faz a diferença. Pergunte para as irmãs. Se os detalhes não fazem a diferença, elas dão toda a importância para os detalhes. Nós que, distraidão, né? Não enxerga nada, não vê nada, elas não. Detalhe assim no extremo, é scanner toda hora. Detalhezinho, é um negócio fenomenal. Qual é o detalhe aqui? Ações de graça. E quais são esses detalhes então nas ações de graça? As coisas simples da vida, irmãos. Prato aqui, ó. Senhor, dou-te graças por esse alimento. Simples, não é? Mas o que está envolvido nisso? Nessa postura, nesse reconhecimento? Ó. Aliás, a gente dá graças até pelo alimento, mas às vezes não dá graças pelas mãos do que fez o alimento. Não sei se eu falei isso para vocês outro dia aqui. Gratidão, as coisas simples da vida faz diferença no matrimônio. Faz diferença, né? Muito obrigado, desculpa, ou dá licença. Coisa assim, básica, né? Detalhezinho que a gente vai deixando de lado. A gente deixou de mostrar para o nosso filho que nós somos a figura e o canal, que Deus vai abençoá-lo, e ele já não pede bênção para nós, bênção pai, Deus abençoe filho. Quantos que a gente vai deixando de lado? Muitos domésticos que a gente foi desprezando, deixando de lado. E aí a gente vai colhendo, irmão, todos esses frutos desse plantio que a gente foi plantando, né? E a gente vai vendo essa sociedade, os nossos filhos muitas vezes se perdendo, a igreja muitas vezes não tendo essa eficácia em levar Cristo às pessoas, porque vai desprezando tudo que é proposta simples do Evangelho. Não tem uma proposta sequer que seja complicada do Evangelho. Me mostre uma. É o desafio que eu te dou até o final do curso, para te dar tempo. Semana que vem, aí fica pouco. Até o final do curso. Tente me trazer uma proposta. Não, essa proposta do Reino de Deus é um negócio complicadíssimo. Nossa, negocinho. Só doutor entende. Não tem nenhuma, irmãos. Tudo é coisa simples, prática, pode ser vivida. O evangelho pregado, ouvido, na mesma hora, pode ser praticado quando você levanta dali. Sai daquele ambiente. Isso é evangelho. É praticidade. Não é teórico. Não é coisa assim de academia. É por isso que teologia boa é a teologia que a gente até entende conceito. Mas é uma teologia que a gente pode vivê-la quando voltar para casa, para o trabalho, para as relações, para a vizinhança, para os parentes, para a igreja, inclusive. A gente pode, senão é só academicismo, vaidade de professor, quer esbanjar seu conhecimento, seu domínio técnico, expressão e tal, é aquela coisa toda. Então, pregação, ensino, que não desemboca numa vida prática, amados, dificilmente vai conseguir cumprir a missão do reino de Deus. Muito difícil, muito difícil. Aí, religião sim, diga. Professor, eu acho. É a primeira vez que eu falo. Qual um detalhe observado pelo Evangelho? Nem vou falar. Depois dessa, né? Você sabe que, às vezes, e da aula de hoje, né? Mas eu acho que como tem mais aulas aí pela frente, com certeza você vai explicar. Mas às vezes você está me explicando, às vezes eu volto para a minha igreja. Não tem como não ficar associando a realidade. Não, eu digo assim, a composição da igreja, aí fala a missão da igreja, aí eu vejo o pastor, eu vejo alguém dando uma missão, entendeu? Uma incumbência. Um conjunto. Uhum. E às vezes você está falando, às vezes eu vejo uma responsabilidade individual, eu como igreja. Exato. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu ainda não associei ainda A parte de um e a parte do outro. Falei, até o final do curso, eu acredito que eu devo dissociar. Qual é a minha... Porque às vezes você fala, não, vamos pregar. Então,
às vezes não é eu, às vezes eu falo assim, é a igreja, um grupo coletivo. E às vezes algumas coisas é eu. Como indivíduo. Sim. Existe não, agora, aqui que eu não... Existe a individualidade dentro da coletividade. Isso é um fato. Existem responsabilidades que são de um e não de outro. É por isso que a gente precisa primeiro entender quais são as nossas vocações, para que nós fomos chamados, especificamente para cumprir o nosso papel como indivíduo. Agora, o papel jamais é cumprido na individualidade, embora seja cumprido pelo indivíduo, mas sempre na perspectiva da coletividade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu tenho o meu papel, minha responsabilidade diante de Deus. Deus me deu oportunidades, recursos, dons, habilidades que deu para mim, André. Né? Não deu para o Davi, não deu para o Gilead, não deu para o meu pastor, deu para mim. Isso eu devo ser fiel a isso, então, a essa incumbência que eu recebi do próprio Espírito Santo. Dentro da coletividade eu exerço isso. E eu exerço o meu papel, e a minha preocupação deve ser exercer o meu papel na coletividade. O papel do outro, amados, é Deus que vai cobrar. E embora nós alertamos o irmão, ó, você está sendo negligente concernente à tua responsabilidade, a gente só alerta. Mas é Deus que vai cobrar. Então o meu papel é fazer. Existe essa dificuldade quando se vive em uma comunidade com muitas deficiências, e essas deficiências vêm justamente por aqueles que não deveriam vir, por assim dizer, né? Há esse conflito que a gente tenta fazer o nosso papel, mas tem a dificuldade, porque é coletivo. E toda a coletividade que não coopera entre si vai sobrecarregar, vai judiar daqueles que tentam fazer a sua parte. Isso é fato, né? Há uma estatística aí, não sei se eu passei para vocês, no Brasil, 30% da membresia das igrejas é o que carrega os 70% nas costas. Vocês devem testificar isso na prática na vida comunitária de vocês, ou não? Não é? Alguém disse para mim, não, lá é 10. Né? De tanta dificuldade que é perceptível. Então, assim, amados, o que cabe a nós? Fazermos a nossa parte e alertarmos os outros. Agora, alguns irmãos, eu fico até assim, porque a gente chega na igreja, vai falar a respeito das verdades bíblicas através do curso teológico, inevitável que se vai identificando. Nossa, olha, onde eu congrego não é assim. Olha, o pregador na minha igreja, sabe, ele já está desvirtuando. É inevitável. Louvado seja Deus, porque isso acontece. A minha preocupação é que o cara se revolte. Vocês não chegam a Jeová de Jeová? Vá lá e já fala para o pastor, você está errado, não sei o que, isso aqui está tudo errado. Alguns vão chegando nessa conclusão, calma. Isso aí, o que ele faz? Ele abre uma igreja. Ou vive murmurando dentro da sua igreja, que é muito ruim, não é? E aí qual é o conselho que eu dou para essa pessoa? Denuncia sim o pecado e o erro da tua igreja. Sabe como? Fazendo, vivendo, intercedendo. Faz isso. Fazendo a diferença. Nossa, irmãos, isso é um tapa na cara de quem não faz, é quem faz. É quem é. Denuncia quem não é. Não é? Então há essa dificuldade. Qual é o meu papel como indivíduo? Fazer aquilo que eu compreendo que Deus quer que eu faça. E os outros? Eu vou interceder, advertir, denunciar com a minha vida. Individualmente, às vezes, a gente chega junto mesmo e fala, irmão, ó, não é assim. Ô pastorzão, o negócio, entendeu? Ô líder, ó, professor, às vezes a gente adverte pessoalmente, com todo amor, com todo respeito. Jamais nós perdemos o respeito pelas pessoas, amados. E é possível discordar respeitando, meu Deus do céu. A gente vive numa geração de ofensa. Uma geração que não sabe lidar com... E não sabe nem advertir o outro sem ofendê-lo. É um negócio assim, sabe mesmo? Então um negócio ruim dentro de mim, um coração assim, abala, dá uma tremedeira, uma angústia sobe. Quando eu estou numa conversa com alguém, principalmente virtual, porque tete a tete ninguém tem coragem, né? Bando de covarde. Olha no olho, diz pro outro, você está errado. Ficar com zap, com Facebook, né? Ali é fácil demais. Ali você não está frente a frente, não tem química envolvida, não tem olho no olho, né? Aí é fácil, aí é valentão, aí e ofende. Ela fala, não, calma aí, não dá pra gente conversar assim. Não tem como. Vamos marcar um café, né? Vamos tomar um café junto? Obrigado. Não, diga aí, Varão. O André estava falando sobre isso de ofender o outro, mas também tem o outro extremo também, que é a pessoa que sabe conversar
sabe dialogar, mas a outra pessoa é cheia de não me toque. Ah, tem os mimimi também, tem. Sensívelzinhos, né? Os florzinhas de Tem, as pessoas são sensíveis e tal. Mas, bom, para a gente entender é o seguinte: a nossa parte no indivíduo tem que ser sempre no coletivo, nunca no indivíduo, porque nós estamos fazendo parte de um corpo. Então, haverá essas dificuldades? E haverá? Sim, por conta de que nós somos um corpo, porque um afeta o outro. Muito mais quando esse ele tem uma função de liderança, de influência, sempre vai causar mais estresse. Irmãos, viver com os santos no céu vai ser a glória. Viver com os crentes aqui na terra aí é outra história. Certo? Sempre essas dificuldades, é fato, amados. Perguntaram para Moody, Dwight Lyman Moody, dos maiores evangelistas, né? Século passado aí, e Moody, qual é o maior problema, a maior dificuldade da obra? De pronto ele respondeu: os obreiros. Os chamados, os separados. Mas, então, enquanto está no âmbito da membresia, das pessoas que não têm função oficial de liderança, isso ameniza o estresse, a dificuldade. E o problema é quando vai para nós. Aí fica mais complicado o negócio. Aí o corpo sofre muito mais. Porque quem são os obreiros? Quem são os obreiros na metáfora do corpo? Os pés, amados. É que eles são esmagados, levam o peso do corpo e precisa ser fortalecido, sadio. E o que tem de obreiro frieira, pé de atleta, chulezento. Na metáfora. Tá certo? Não? Então, assim, o corpo, ele tem uma missão. A missão não é nem na ordem, mas olha só como que eu passei para vocês, não é uma teoria apenas, é coinônica. A igreja tem que ser coinônica, tem que ter essa comunhão, amados, essa harmonia, essa vivência terapêutica, respeitosa, de cuidados mútuos. Tem que ser coinônica, para que seja diacônica, para que sirva aquilo que é saudável. E aí, lógico, tem a ortodoxia, tem a palavra, tem o querigma, tem o anúncio, né? Tem a doxologia, tem a adoração, que envolve tudo, não é só espaço litúrgico. Inclusive, é interessante que adoração, uma das palavras gregas para adoração é liturgos. Liturgos, onde nós traduzimos por liturgia, e também os anjos são chamados de liturgos, porque eles servem na adoração. Então, a adoração diante de Deus, ela é diacônica e é doulos. Então é diáconos e doulos. As duas palavras são traduzidas por servos, escravo. É que o João Ferreira de Almeida abrandou a palavra servo, mas é literalmente escravos. Tá certo? Então nós somos escravos uns dos outros e escravos de Deus. Diante de Deus, doulos. Diante uns dos outros, ou entre uns aos outros, diáconos. Então todo cristão, por definição, é um diácono. Servir. Por definição. Todo pastor é um diácono. Todo novo convertido deve ser um diácono. Todo líder é um diáconos. Jesus disse: eu sou o diácono. Tá? A palavra é exatamente essa. Quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Senhor. Quem está à mesa é maior. Então, eu sou entre vocês aquele que serve. A palavra no original lá é: eu sou o diáconos diante de vocês, ou entre vocês. Jesus deu exemplo. E nós, irmãos, o que queremos fazer desse reino? Queremos montar o império dos homens? Não, é reino de Deus. Reino de Deus, a característica maior é o serviço. Serviço mútuo, entrega mútua, sacrifício mútuo, onde um se doa pelo outro, onde um morre pelo outro. Porque Atos capítulo de número 1, verso de número 8, Jesus disse: há de ser que vocês vão receber a virtude do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês. E vocês vão me ser testemunhas. Vocês vão receber o que? O dunamis, a virtude, o poder. Para que receber poder? Jesus disse: para ser testemunha. Qual é o termo lá, testemunha? Mártires. Todos os cristãos, por definição, são chamados para morrer. Mártires. Tá? Eu estou pegando o texto, irmãos. Eu estou extraindo o texto. Vocês vão receber virtude, dunamis. De onde vem a palavra dinamismo, dinâmica e tal. Dunamis, vocês vão receber poder. Para que eu recebo poder, André? Para servir.
É o que está no texto. Vocês vão receber poder para morrer em benefício dos outros. Porque quem não morre, permanece só. Mas quem morre, dá muito fruto. A semente, se não morrer, não dá fruto, não gera. Diga aí, Barão. A revelação de Cristo para Pedro, quando ele falou estender as mãos no final do capítulo do Evangelho de João, seria a morte de cruz de cabeça para baixo mesmo, estender as mãos, porque em pé, não é isso mesmo? A história vai falar como que ele morreu, né? Mas o cerne lá do texto, meu amado, é justamente o que Jesus estava falando para Pedro: se sujeita, você vai se sujeitar aos Pedrão? Se sujeitar a quem, meu Deus do céu? Cabra brabo! Nem a Jesus se sujeitava, que era o seu mestre, ele reconheceu que tu és Deus. Mas irmão, assim, tu és Deus, mas não Deus. Tu és Senhor, mas para ti eu digo não, Senhor. Olha que cabra ruim. E depois, porque Pedro, assim, a gente percebe que ao longo da vida ele deu muito trabalho. Depois ainda ele recebeu o poder lá do Espírito Santo, ainda deu trabalho. O capítulo 10 de Atos, por exemplo, quando Jesus mostra uma visão, ele diz: Pedro, mata e se come. Diz: não. De modo nenhum, Senhor. Cabra ruim, meu. A instituição da circuncisão também, ele deu trabalho. Pedro somos nós, irmãos. Pedros e Pedrinas. Não é? Nós somos. Então aqui é uma insubmissão a Deus. Consequentemente, uma insubmissão aos outros. Eu usei a palavra insubmissão e não subserviência. Submissão é uma coisa, subserviência é outra. Submissão, todos devem ser uns aos outros. A Bíblia diz em Efésios capítulo de número 5 que as mulheres devem ser submissas aos homens. Os homens devem ser submissos às mulheres. Está no texto. Os filhos têm que ser submissos aos pais. Os pais têm que ser submissos aos filhos. O empregado tem que ser submisso ao patrão. O patrão tem que ser submisso ao empregado. Capítulo 5 de Efésios até o capítulo 6, verso 9. Está escrito isso tudo. Está lá. Sujeitai-vos uns aos outros. Submissão é estar debaixo de uma tarefa, da missão. Isso é submissão. Não é capacho. Não é se inferiorizar. Não é isso. Submissão, eu tenho meu papel, a minha tarefa. Aí entra o papel. Aí entra a tarefa. Qual é a minha parte nesse negócio? O que compete a mim? O que diz respeito a mim? Porque muitas vezes nós nos preocupamos demais com o que é a atribuição do outro. Não é? Essa é uma tendência natural que a gente tem. O outro deve fazer e não faz. Não, nós não fomos chamados para isso. Avaliar o outro. Tá certo? Agora, o nosso papel, se nós fizermos, nossa, vai ser muito bom. E Deus nos cobrará aquilo que dizia respeito a nós. Não o que o outro deixou de fazer. Eu não tenho nada a ver, amados. É Ele, Deus. Deus que lhe delegou. Deus que delegou a essa pessoa, atribuiu a ela isso aqui, carregou essa pessoa. Então é Ele, Deus, não tem nada a ver. Meu papel é interceder por ela, ajudá-la. Ajudá-la no que eu puder de todas as formas. Perdoando, sofrendo, carregando a carga dela muitas vezes. Esse é o papel nosso. Então o que compete a mim porque assim, amado, um dia eu tive uma experiência em 2005. A experiência para mim foi muito dolorosa, né? Muito ruim por um sentido, mas assim, me amadureceu de uma forma extraordinária. Nossa, mas é tão bom assim, o sofrimento ele transforma, né? O sofrimento ele contribui, e o sofrimento contribui mesmo. A Bíblia diz que Deus age, né? Por essas coisas assim, Deus vai agindo pelo sofrimento e tal. E aí, eu pensei que eu era responsável pela igreja de Jesus. Isso aqui. Sabe, irmão? Pense num cabra briguento ali. Olha para mim, mano. Cabra briguento. Né? E apontava o dedo e disse, assim, tá errado. E não queria saber quem era. Se era pastor, se era profeta, se era... Eu não estava nem aí. Você tá errado e tal, não sei o quê. E aí, imagina. Um monte de gente querendo me matar. Um monte de doido. Porque de fato eu estava denunciando o pecado. Mas irmão, você quer denunciar? Está disposto mesmo? Então aguenta as consequências. Final das contas, um bando de gente me
gente perseguindo os doidos, obreiro, pastor, todo mundo e tal. E misturou um monte de coisa, né? E aí eu fui parar no Santa Marcelina, inclusive dia 25 de dezembro, Natal, 2005, com um princípio de infarto, atrofiado, morrendo. Vou morrer, já fui confessando pecado. E aí, o que acontece? Foi muita pressão na época, né? Foi um negócio assim, muito estressante. E aí, eu depois saí vivo daquela situação, claro, estou aqui hoje. E aí depois eu fiquei meio chateado assim, falei, Senhor, o Senhor me manda pegar as coisas, falar a verdade e tal, não respeitar face de homem, pecador nenhum e tal. Tinha umas palavras bem duras, né, que Deus me dava naquela época. Hoje está muito mais brando. E aí, ele disse assim, eu disse assim com Deus. Aquele dia eu conversei assim sério com Deus. Eu falei, Senhor, eu não vou pregar na tua palavra, não. Prego nada, não prego mais, não prego. Não vou fazer isso, não prego mais. Sou crente, não vou desviar, estou aqui. Não vou pregar mais a tua palavra, não vou pregar a tua palavra. Deus veio com uma voz assim tão estrondosa na minha alma e disse assim, você vai pregar a minha palavra. O que eu fiz? Tá bom, Senhor. Mas antes disso eu desabafei, irmão. Falei, Senhor, estava aí, cuidando, zelando pela tua igreja e tal, e tudo aí acontece isso comigo, e essas pessoas não querem saber de nada, e eu aqui querendo levar as coisas a sério. Aí Deus assim me trouxe na mente um texto muito vivo, irmão, muito vivo, sem abrir a Bíblia, me trouxe na mente assim, quando Davi quis resgatar a arca de Deus que representava a presença de Deus no seu povo. Ele colocou num carro novo, aquela história toda que você já sabe. Aí vai tombando, né? Tombando assim, vem dois camaradas, foi dar uma ajeitada lá, usar. E aí, o que aconteceu? Deus fulmina. Né? Aí Deus perguntou para mim, foi um diálogo tão interessante que eu tive com Deus aqui naquela ocasião. E diz assim, André, interessante, Deus chama a gente pelo nome, amados. Muito interessante isso. André, eu disse, sim, Senhor. Eles estavam zelando por aquilo que era correto? Eu disse, sim, Senhor, estavam. E eu falei com Deus, aquilo simbolizava a tua presença. Então eles estavam fazendo uma coisa boa. Eu disse, estava, Senhor. Só que eles estavam fazendo algo que eu nunca os autorizei a fazer. Eu nunca te autorizei a colocar a mão onde a minha responsabilidade na minha igreja cuido eu. Não preciso de você. Irmão. Aquele dia eu falei, meu Pai eterno. Tá bom, Senhor, já entendi tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, amados, nós temos as nossas responsabilidades, então vamos nos limitar a ela. Deus cuida da sua igreja, Deus julgará a todos. O nosso papel é interceder e pedir misericórdia, é denunciar com a vida profética do exemplo, né? Às vezes com mensagem, com palavra, também, mas muito mais com a vida, com o exemplo, porque ninguém resiste a uma pessoa de autoridade. A autoridade é poder, pessoas têm. Autoridade nem todo mundo tem. Tem gente que tem poder e não tem autoridade. Tem gente que não tem poder, mas tem autoridade. Eu conheci líderes, administrativamente não eram líderes, não tinham poder administrativo, mas eram na pessoa, figura de autoridade. Eram procurados, porque os seus líderes administrativos não tinham autoridade, tinham poder. Mas quem que ouvia? Quem que dava crédito? Ao que tinha autoridade. Se nós conseguirmos juntar poder e autoridade, será ideal, excelente, coisa boa. Mas o melhor é ter autoridade. E a gente precisa saber qual é a nossa missão como indivíduo, dentro da coletividade, para saber a missão que Deus está fazendo, para que a gente então possa... Eu vou discorrer ainda na aula que vem sobre a missão. Eu só estou aqui detalhando alguns pontos. Tem muitos, eu não vou tratar, lógico, de todos eles, que é muita coisa, mas pelo menos eu vou usar mais uma aula para a gente ainda discorrer sobre essa questão de autoridade.